Olá pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos fazer um reparo de uma fonte de alimentação de uma mesa de som Behringer 18, alguma coisa, eu vou depois colocar aqui certinho. Eu não vou fazer o reparo do início ao fim, porque eu fiz primeiro o reparo, descobri qual era o problema, e eu vou dar só o macete, só a dica de onde que pode ser um dos problemas. Vamos lá? Essa daqui é a fonte da mesa Behringer. Esse daqui é a chave liga-desliga, chave dos 48 volts, ok? Então essa daqui é a fontezinha interna. Temos aqui um chip 31, chip 32, que fazem a fonte simétrica de mais 15 menos 15. Temos aqui um regulador 6805, aqui temos outro chip, ele é um chip 31 também. E esse daqui ele tem o papel de dar os 48 volts, né, do microfone. E o culpado nessa ocasião aqui, nesse meu, foi o oscilador. Eu comprei até um a mais, porque já vai ficar aqui de reserva para alguma emergência. Então esse aqui é o oscilador que queimou. É um TOP 245YN, Top 245YN. O que acontece? Eu tenho o diagrama, consegui o diagrama dessa fonte, eu vou colocar aqui depois para vocês verem, vou colocar aqui no vídeo. Eu fiz primeiro uma verificação e não encontrei tensão, saí daqui de acordo com o que deveria ter. Quando eu fui fazer as medidas, detectei que esse diodo, essa ponte retificadora aqui, estava fornecendo energia corretamente, mas a partir daqui o oscilador não estava trabalhando, não oscilava. Então o que eu fiz? Tirei o oscilador e confirmei que ele estava com um defeito, quando eu verifiquei que ele estava todo aberto. E a partir daí eu comprei hoje um oscilador novo, comprado o oscilador, feita a substituição dele. Nós temos agora as tensões como elas devem ser. Então aqui nós vamos ter, nesse pino aqui, aqui vai ser o 0 volts da fonte simétrica, né? Aí aqui vamos ter mais 15 volts, menos 15 volts e o 0 volts dessa simétrica. Aqui nós temos o 0 volts da subfonte de 5 e aqui nós temos o 48 volts da fonte de 48, que vem daqui, 0 aqui, 48 aqui. Então, esse grupo de 3, 0 menos 15 mais 15, esse daqui 0,5 e esse daqui é 0,48. E aqui nós temos 0,12 volts, ok? Eu vou colocar o diagrama esquemático certinho para que todos possam ver. Essa daqui é a fonte SMP-SU22 da Behringer. Então, pessoal, estou aqui agora com a mesa, vamos fazer a montagem dela. Eu não abri porque primeiro desmontei para poder analisar qual era o defeito, corrigir, porque vai que não é, né? Então ficar gravando o vídeo à toa não resolve, não adianta. Então, estou com ela desmontada aqui, vou mostrar para vocês qual é a mesa. A mesa é essa daqui, é uma Behringer 1832 USB, ok? Ela tem os acabamentos aqui da lateral, são esses ali, estão retirados. Essa daqui é a fonte dela. E olha como que ela é por baixo. Por baixo ela é assim. Existe aqui a placa dela, em que estão os controles deslizantes e tudo mais. E a fonte fica nessa imediação aqui. E eu estava ouvindo uma música, tocando um sonzinho. E de repente ela simplesmente parou. Fui verificar e não havia nenhum sinal de vida. Medi as tensões aqui dessa fonte e também nada. Fiz uma análise profunda e encontrei que esse circuito aqui, que é o oscilador, esse aqui, ele estava com defeito, estava aberto. Então, dessa forma, foi só fazer a substituição que voltou a funcionar. Ok? Vou fazer a instalação agora dele. Aqui na montagem tem algumas características interessantes. Esses dois primeiros transistores é um chip 31 e um chip 32. E ali é o 7805A, que é um regulador de tensão. Esses dois aqui, eles precisam ter essa
capinha de isolante, normalmente de mica, para que não dê curto com o radiador de calor, ok? Então não pode esquecer de colocar essa capinha. E eles também vão ter que colocar essa arruelazinha, que é um anelzinho também isolante, para que o contato do parafuso não dê curto. Ele fica aqui no meio, não pode esquecer, são os dois de cá. Esse daqui não tem problema, que o corpo dele é todo de material isolante, então não há problema. Já estão aparafusados. Esses aqui são os 3 parafusos maiores. Os 3 menores são para prender a placa na carcaça aqui. E tem esse grampo aqui para prender aquela pecinha que a gente trocou, né, o oscilador, para prender aqui para poder auxiliar a transferência térmica. Então vou colocar o grampo, os outros 4 parafusos. Ok, já estão os parafusos colocados no local. Não podemos esquecer da nossa plaquinha aqui isolante, que ela vem aqui, ó. Ela vem entre o capacitor e o transformador. Qual o objetivo? Buscar anular o efeito indutivo entre o transformador e o capacitor. Aliás, falando em indução, nós temos aqui 2 capacitores, o C21 e o C22, que são esses 2 azuisinhos aqui. Nós falamos muito sobre a questão do efeito eletromagnético em um dos vídeos aqui, muitos comentários sobre a questão do efeito eletromagnético, e são esses capacitores aqui, que são aplicados externamente para a lâmpada lá não ficar acesa, mas os fabricantes colocam porque é necessário ter um filtro nas fontes e nos dispositivos. E como alguns fabricantes de lâmpada querem economizar, eles tiram os capacitores, mas o certo é ter eles, tá ok? Então, os fabricantes, já prevendo isso, colocam esses filtros com esses capacitores. Aqui é um filtro de capacitor mais indutor, para não haver problema em suas fontes com ruídos externos e indutâncias diversas, ok? Não esqueçam também de colocar o aterramento, tá bom? É muito importante ter. Agora vamos colocar a placa na mesa de som. E agora aqui já está fechado, aterrado. Nós temos já a nossa fonte preparada para ser colocada ali na mesa de som. Aliás, uma pequena correção aqui, pessoal. O terra não é aqui onde eu coloquei, tá? Ele vai aqui. Existe aqui o aterramento para isso. Então, vai esse parafuso maior aqui, com aquela porca. O terra vem para cá e ele sai dali. Então, vou retirar, vou colocar ele no lugar certo. Acabou que eu me equivoquei. Vou fazer a ligação correta agora. E nesse momento temos aqui a fonte já presa ali, fixada, instalada, o terra da fonte conectado corretamente, o cabo fixado e ligado à placa principal. Então está aqui, pessoal, mesa montada, toda aparafusada, olha só, intacta, os acabamentos, a lateral, tudo certinho. E o culpado foi esse bonequinho aqui, um osciladorzinho que eu paguei acho que 11 e pouco, 12 reais por ele. Agora vamos ligar a mesa para ver o efeito. Pronto, está aqui, ligada na tomada. Olha só, já se iluminou toda. Já voltou a funcionar. Vou apertar aqui o botão dos 48 volts, acendeu. Isso aí. Mesa funcionando novamente. Podemos dar novas festas. Então, pessoal, conforme prometido, esse daqui é o diagrama dessa fonte. Aqui é o datasheet dela, né? O diagramazinho esquemático da Berger. Esse aqui é o código dela. E nós temos aqui esse diagrama. A parte inicial da fonte, que aqui é a parte dos capacitores que fazem o filtro, o indutor e a retificação. Temos aqui o oscilador, a etapa do oscilador. Temos aqui aquele transformador e os demais componentes separados aqui em 3 subfontes. Uma fonte que me fornece 12 volts positivo, outra parte, uma subfonte que fornece 5 positivo, outra aqui que é simétrica, é mais 5 volts e menos 5 volts,
e o fornecimento aqui da tensão de 48 volts dos microfones capacitivos, né? E a gente, na ocasião, quando eu fui fazer o teste, eu encontrei 0 volt em tudo, ou seja, não estava oscilando. Fiz os testes aqui também na parte do transformador, na parte do secundário do transformador, e nada encontrei. Vim aqui para o primário, também não encontrei tensão aqui no primário. E fiz as medidas aqui nessa etapa inicial, né, na saída daqui da retificação, encontrei tensão. Então, o único elemento assim que seria o responsável por não fazer por gerar esse caos todo seria esse circuito integrado aqui, o TOP 245Y. Então eu removi ele, fiz a substituição e foi solucionado o problema. Claro que fiz a medida aqui de alguns outros componentes para verificar se não existia nada em curto, nada com algum problema que pudesse ocasionar a queima dele, não foi detectado. Então fiz a substituição. Feita a substituição, eu encontrei aqui 0,12 volts, encontrei 0,5 volts, encontrei 0,15 e 0,-15 e encontrei os 48 volts com a relação do terra da própria fonte, né? Então aqui fica esse diagrama esquemático para que vocês possam observar e fazer as medidas, porque como cada problema é um problema e não necessariamente será idêntico a esse, né? Pode ser um chip tendo queimado, algum diodo, algum outro lugar. Então fica aqui o diagrama esquemático para que vocês possam ver e facilitar a busca pelo problema para poder realizar a solução. Está aqui num tamanho maior e é isso daqui. Espero que seja de grande ajuda para muitos. Um forte abraço e não se esqueçam de clicar no joinha, ativar o sininho e se inscrever, porque nós estaremos sempre trazendo novidades dos mais diversos tipos de ações. Um abraço e até lá!